Olá a todos! Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Bastidores do Artigo Científico. Eu me chamo Ana Godoy e te ajudo a ter uma jornada científica mais leve em que você consegue entender de forma mais prática como você pode avançar cientificamente na sua carreira e escrever artigos científicos. E muitas vezes a gente para em um determinado ponto que é: por onde é que eu vou? Como é que eu vou conduzir determinada construção científica? Como é que eu vou conduzir determinada informação científica a partir do momento que eu preciso disso para tomar algum tipo de decisão? E aí começa o nosso entendimento sobre os tipos de revisão que existe por aí. A gente às vezes fica muito perdido. Será que eu faço uma revisão sistemática? Será que eu faço uma revisão de escopo? Será que o meu caso é uma revisão integrativa? O que é que eu faço? E será que vale a pena eu escrever algum tipo de revisão dessa natureza? E aí eu começo a te dizer que isso depende muito da escolha que você quer fazer. Ou seja, daquilo que você precisa fazer. Então vamos começar a diferenciar aqui o que é uma revisão sistemática, uma revisão de escopo e uma revisão integrativa. Bem, a revisão sistemática tem como objetivo principal, quando a gente desenvolve esse método, sintetizar informações de pesquisas originais. O que são pesquisas originais? Aquelas pesquisas que a gente vai lá e coleta o dado, a pesquisa de campo. Então a gente pega aqueles artigos, aqueles estudos que refletem uma pesquisa de campo, um dado verdadeiro, e sistematiza isso em forma de revisão sistemática. Agora, se a gente estiver pensando aí que precisa ter um arcabouço da literatura de modo que a gente consiga responder uma lacuna sobre um determinado tema, aí a gente vai pensar em dois caminhos. Um caminho é pensar na prática na revisão de escopo, que é uma possibilidade e é o tema da nossa live aqui de hoje. E a outra possibilidade é a gente pensar numa revisão integrativa. Quando a gente pensa numa revisão integrativa, a gente lembra de que aspecto? De que essa revisão integrativa ela vai estar ali para ajudar você a organizar suas ideias, mas que ela não tem o rigor metodológico da revisão sistemática ou da revisão de escopo. Já a revisão de escopo, ela tem o mesmo rigor metodológico da revisão sistemática. No entanto, a função dela é responder uma pergunta mais ampla. Então, quando eu falo assim, olha, eu quero entender sobre um determinado assunto, eu estou fazendo uma pergunta muito ampla, porque eu quero entender sobre aquele universo. Então, a sua função é responder determinadas lacunas. E aí você começa a fazer uma construção mais direcionada para aquilo que você precisa, para aquilo que você quer. Então, a revisão de escopo, ela é muito útil quando a gente não sabe por onde ir. Então, sabe aquela história de que você está perdido dentro de um labirinto e que se você tivesse um mapa, seria muito mais fácil você poder escolher a saída? Então, é isso que a revisão de escopo faz. Ela vai ajudar a gente a encontrar uma saída e tomar uma decisão se a gente faz ou não uma revisão sistemática. Então, ela é precursora desse processo. Ela vai antecipar ali a construção de uma revisão sistemática sobre um tema. É obrigatório ter uma revisão de escopo? Não, não é obrigatório ter uma revisão de escopo antes de você fazer uma revisão sistemática. Mas é muito importante, se a gente não conhece, se a gente não entende, se a gente não compreende esse universo e se a gente não sabe nem como delimitar a nossa pergunta para uma revisão sistemática em relação ao tema, aí cabe pensar se não vale a pena conduzir essa revisão de escopo. E o que a revisão de escopo vai ajudar a gente num processo de resposta? Vai nos ajudar a entender de forma muito clara e direta se existe ou não evidência científica produzida sobre um determinado tema. Tá? E aí, se eu tenho uma evidência científica produzida sobre um determinado tema, eu vou ter que fazer o que a partir daquilo ali? Observar, fazer um inventário daquela situação, um inventário daquela produção científica que existe. Eu vou fazer uma síntese daquilo e eu vou observar o que eu posso ter aliado ao meu processo de decisão. Então, por exemplo, se a gente está aqui trabalhando com essa ideia de que eu vou fazer uma revisão de escopo para saber se eu vou fazer uma revisão sistemática, certamente as revisões sistemáticas que estiverem publicadas ali com o tema que eu tenho interesse, elas estarão inseridas na minha revisão de escopo. E por que isso? Para me ajudar a compreender de forma mais prática como que eu posso ter
algum tipo de espaço para conduzir uma revisão sistemática sobre um determinado tema. Então, quando a gente pensa em revisão sistemática, a gente pensa em pergunta específica. Eu quero ser muito específico, eu quero ser muito direto, eu quero ir ali ao ponto principal. Então, se eu não tenho uma pergunta específica na revisão sistemática, não é a revisão sistemática que você vai fazer. Se eu não tenho uma pergunta que remete a artigos originais, ou seja, os estudos originais, não é uma revisão sistemática que você vai fazer. Então, você tem que ver que tipo de brecha a informação que ali você quer construir está te dando para você avançar, para você ver. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas dizerem é assim: eu queria fazer uma revisão sistemática, mas já tem uma revisão sistemática publicada sobre esse tema. Não, pera aí, calma, você tem um levantamento de fato das revisões que existem, e as revisões que existem apresentam algum tipo de falha nessa construção que justifique que você faça isso? Porque é importante a gente ter essa visão prática. Se a gente não começa a visualizar quais são os detalhes, quais são os pormenores que tem ali dentro do processo de construção, o que vai acontecer com isso? Eu não vou conseguir identificar de fato se eu tenho um potencial para fazer uma revisão sistemática no tema com informações que não foram abarcadas em outros espaços. Hoje eu estava conversando com uma professora da Universidade de Brasília e com seu orientando, e uma das questões que foi abordada foi o seguinte: me disseram que a gente não pode fazer meta-análise com esse dado aqui, porque tem diferentes desfechos. Eu falei, não, mas espera aí, qual é o objetivo do artigo? A gente tem que começar a olhar isso. Então, vocês conseguiram achar alguma meta-análise ou revisão sistemática com meta-análise que foi produzida a partir disso? Não, a gente não achou. Eu falei, qual é o objetivo? O objetivo é saber se uma determinada intervenção ela é boa ou ela não é para um determinado resultado, um resultado global. Eu não estou avaliando um resultado individual. Então, a gente precisa começar a ter o quê? Uma visão crítica. Se eu tenho diversos desfechos, eu tenho que saber se é possível ou não agrupar. Tem situações, e muitas situações, que a gente não pode agrupar, que a gente não pode juntar desfechos, mas tem situações que a gente pode agrupar. E tudo isso depende do quê? Da pergunta. Então, se a gente não tem clareza desse ponto, a gente começa a ficar meio sem saber o que fazer. Se a nossa pergunta não está muito objetiva, se ela não está muito clara. Então, dentro da minha revisão de escopo, quando eu estou trabalhando naquele universo, quando eu estou trabalhando com aquilo, é para quê? É justamente para observar esses pontos também e trazer para o universo mais prático. Então, se eu não sei o que fazer, a revisão de escopo é a escolha. E é muito legal fazer. Por que é importante a gente ter isso claro? Porque quando a gente conduz uma revisão de escopo dentro do nosso universo prático, a gente também vai estar fazendo uma síntese que vai agregar informações para outras pessoas. Eu gostaria muito hoje de entrar num processo ali de busca científica e achar os artigos que eu gostaria. E achar, inclusive, um artigo compilando todos os artigos. Então, a revisão de escopo é um processo de aceleramento também da evidência científica, da construção da informação científica. Então, quando eu penso isso, eu tenho que lembrar daquela questão, que tipo de ponto eu vou observar? Então, se eu tenho uma pergunta muito ampla que me causa dúvida sobre o tipo de informação que existe, aí eu vou ter como opção, sim, a revisão de escopo. Então, eu ter uma resposta que me ajude a fazer o quê? A tomar uma decisão. Então, às vezes você está aí fazendo a sua dissertação, a sua tese, ou você está fazendo aí o seu trabalho de conclusão de curso, ou você é professor e precisa orientar os alunos e fica dentro desse processo sem saber, será que é uma revisão sistemática, será que não é uma revisão sistemática, será que é uma revisão de escopo, será que não é? E aí não se aprofunda de forma suficiente e acaba tomando uma decisão errada. Eu vejo muitas revisões sistemáticas publicadas com o título de revisão sistemática, que na realidade é uma revisão de escopo. E o que faltou? Faltou, por exemplo, entender que na análise da revisão de escopo a gente tem um quadro síntese mais estruturado. A gente abarcou, contemplou aí outros pontos. Então eu preciso lembrar disso quando eu estou querendo delimitar aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso construir. Então quando eu tenho isso mais claro, eu começo a escolher melhor o tipo de evidência científica que eu vou produzir. E isso se aplica a qualquer área da ciência. Se você
quer fazer um estudo quantitativo, se você quer fazer um estudo qualitativo, se você vai fazer um estudo de métodos mistos, o que você for fazer, você precisa ter clareza se se aquilo tem uma conexão com a sua pergunta. E o mesmo se enquadra na revisão. Então não basta chegar e dizer assim, eu vou fazer uma revisão sistemática. Não, para. Você tem que entender, será que cabe para o que eu quero uma revisão sistemática? Cabe, ok, não cabe, então a minha opção vai ser conduzir uma revisão de escopo. Esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer. Tá, Ana, mas e aí, quais são as etapas da revisão de escopo? São as mesmas etapas da revisão sistemática, com exceção da meta-análise. Então, na revisão de escopo, eu não tenho espaço e nem devo aplicar uma meta-análise. Ana, eu quero colocar uma meta-análise como um resultado adicional. Eu posso? Não recomendo. Porque a revisão de escopo, ela não foi feita para dar respostas quantitativas. Ela foi feita para poder você fazer um levantamento estruturado de informações. É tanto que eu sempre digo, se você vai montar um referencial teórico, faz uma revisão de escopo. É muito melhor, porque você vai ter um artigo científico, vai ter um levantamento geral, vai poder ter ali uma sistematização de ideias e ainda publicar. Porque muitas vezes, o que acontece com o referencial teórico, quando a gente está trabalhando aí dissertação, teste, TCC? Nada. Por quê? Aquele referencial teórico ali não vai servir depois para uma publicação científica. Vai servir para você estudar o tema, para a banca, para a defesa, mas que não vai ter aplicabilidade depois para uma publicação científica de qualidade. Então, se você quer fazer um bom referencial teórico, já começa a construir isso pensando em estratégias que depois possam até ser transformadas em revisão de escopo, para facilitar a sua vida. Coisas que não ensinam para a gente na pós-graduação e que é importante a gente aprender, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? O que eu posso fazer para poder tornar esse caminho mais fácil, mais claro, mais direto? Então, isso a gente não pode esquecer na hora que nós estamos construindo, especialmente nosso referencial teórico. Então, se você tem um referencial teórico, converse com o seu orientador, pense no processo de construir uma revisão de escopo. Tem um processo que existe há muito tempo de se fazer dissertações, teses e TCCs em um formato padrão. Hoje já existe um movimento de que a gente tem que publicar os artigos científicos. Então, por que não fazer a sua tese, a sua dissertação, o seu TCC já no formato de artigo científico? Esse é um caminho importante que a gente precisa percorrer. Então, quando você pensa em referencial teórico, pense nessa possibilidade, porque é tanta energia que a gente gasta para construir isso, porque nós não somos orientados da forma correta, nós não aprendemos a organizar as ideias e nós não aprendemos a fazer isso de forma tão objetiva que a gente gasta muito tempo e acha que a nossa vida gira em torno daquele processo. E aí, o que a gente vai aprendendo a lidar? Com as situações, com os espaços, com os momentos corretos para a gente acelerar isso. Então, quando eu penso na minha revisão de escopo, eu tenho que lembrar desses detalhes. Opa, o que eu posso otimizar na produção da minha informação a ponto de conseguir compilar esses dados? E o legal da revisão de escopo é isso, é que você vai ter a compilação de diversas evidências e todas essas evidências você vai conseguir usar ali para construir uma parte do seu trabalho. Então, é interessante ter isso em mente e ter isso claro na hora que você está aí querendo fazer essa construção científica. Quando você está aí precisando ter um resultado mais direcionado, um resultado mais claro, um resultado mais assertivo dentro da sua realidade. E aí a gente começa a entender, então, quais são as etapas, né, para poder ter isso mais claro. Então, o primeiro ponto de uma etapa da revisão de escopo, que é semelhante à revisão sistemática, é você montar uma estratégia de busca. E precisa ser uma estratégia de busca que passe por um processo de validação. Não é de qualquer forma que a gente monta estratégia de busca. Eu só vou entrar lá na base e montar estratégia? Não. Existem caminhos e ferramentas que ajudam a gente a validar a estratégia para poder aquela estratégia ter uma ação sensível e específica. Quando eu consigo ter uma capacidade de rastreamento da minha informação científica mais direcionada, tendo amplitude, ou seja, eu consigo buscar mais informações dentro da especificidade do meu tema, eu tenho a estratégia ideal. E isso não acontece na hora que você coloca as informações dentro da base de dados. Ali é a primeira etapa que a gente chama de estratégia preliminar. Então, se você pensa em uma revisão de escopo, você tem que pensar, sim, num processo de validação da sua estratégia, que é algo que vai ser
mais elaborado, conduzido por uma pessoa com mais experiência. Então, é como se fosse um processo de revisão por pares. Sabe aquela história de que você manda a revista e as pessoas olham às cegas o que está acontecendo no seu artigo e te manda uma devolutiva? Então, esse é um ponto importante que você vai ter na hora de conduzir a sua revisão sistemática, que é pegar a sua estratégia de busca e mandar para uma pessoa com mais experiência para poder ela qualificar aquilo, para ela qualificar o processo da informação que está sendo gerada, que está sendo construído. Então, você tem que ter esse passo. O segundo passo, você precisa detalhar como você vai escolher essas informações. Então, você precisa delimitar critérios de elegibilidade. Como eu seleciono, de fato, os estudos que serão incorporados na minha revisão de escopo? Como que eu vou trazer isso num campo mais prático, num campo mais objetivo? Quais são os critérios que podem atrapalhar essa jornada, que podem trazer algum tipo de prejuízo na produção da informação? Então, quando eu consigo ter esse recorte e visualizar isso, eu vou conseguir fazer a produção da informação de uma maneira mais direcionada, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva. Então, eu delimito critérios de elegibilidade e isso vai influenciar no meu percurso de seleção dos artigos, que é uma outra etapa em que eu preciso selecionar quais são os artigos, estudos em potencial para ter a resposta que eu quero. Então, já começa a desenhar ali algumas etapas que são essenciais. Selecionando isso e partindo para um processo de seleção do texto completo, eu avanço para mais um ponto específico, que é quando eu me lembro de como eu vou extrair esses dados. Então, veja que essas etapas, elas são intimamente conectadas, elas são extremamente ligadas. Eu tenho uma conexão no meu ponto inicial, ali, que é o meu objetivo, e para conseguir atingir, eu vou percorrer um caminho. Então, na extração dos dados, eu vou retirar informações que são úteis para responder o que? O objetivo que eu preciso. Então, como eu tenho esse caminho delimitado, claro, eu vou poder ter esse recorte mais específico da informação que eu tenho ali, é uma necessidade de gerar. E aí, tem alguns elementos ainda que nós precisamos discutir dentro desse nosso universo de construção da informação. Que é qualidade da informação, que aí a gente chama isso de qualidade metodológica ou risco de viés, que existem diferença entre esses dois pontos do ponto de vista conceitual, mas que no fundo, eles trazem informações parecidas, eles trazem aspectos interessantes, que é ver o quê? É ver a distorção daquele estudo original. Então, algumas ferramentas têm o propósito de avaliar a qualidade metodológica e outras têm o propósito de avaliar risco de viés. Mas tudo quer dizer o que na prática? Opa, quanto que é distorcido esse resultado que eu estou produzindo? O quanto que é distorcida essa informação que eu estou aqui tentando gerar? E aí você precisa escolher a melhor ferramenta que se enquadra na realidade que você vai observar. E aí dentro da revisão de escopo você talvez tenha que ter diversas ferramentas. Então você não vai trabalhar com uma ferramenta só, delimitando um tipo de estudo. Talvez você precise trabalhar com 2, 3, 4 ferramentas, a depender do tipo de evidência que você vai captar. Então, quando eu falo da qualidade metodológica dos artigos científicos, eu estou lembrando desse aspecto, de que eu preciso também olhar para a singularidade de cada tipo de estudo e olhar ali de forma a ter uma classificação correta da informação. Às vezes eu não vou ter um ponto de corte, às vezes eu não vou conseguir delimitar se tem alto ou se tem baixo risco de viés, ou se tem alta ou baixa qualidade metodológica. E aí você vai precisar estabelecer algum tipo de avaliação mais objetiva para delimitar se aquele artigo ele é ou não é bom. Então a gente começa a trabalhar alguns elementos, começa a trabalhar algumas informações que nos ajudam a fazer esse direcionamento. Então é interessante a gente lembrar disso quando nós estamos aqui trabalhando com a informação científica, que são etapas que ajudam a elevar o quê? A elevar a qualidade da informação que eu estou produzindo. Por quê? Eu fiz uma avaliação crítica, eu consegui trazer informação, eu consegui gerar um dado, eu consegui criticar o dado para mostrar para o leitor o que ele pode escolher de melhor. Então a avaliação da qualidade metodológica do risco de viés traz isso como uma característica importante. Mas e aí, Ana, vale a pena a gente conduzir uma revisão de escopo? Óbvio que sim, é óbvio que vale a pena. Por quê? Quando eu penso na condução, quando eu penso na estruturação, eu estou pensando
em trazer algo mais rápido. Eu gostaria de achar hoje uma revisão de escopo sobre algo que eu queria estudar. E por quê? Porque isso facilitaria a minha vida e abriria espaço para estudar outro tema, abriria espaço para estudar outra coisa. Então é importante a gente pensar nisso. E uma outra etapa que a gente não pode esquecer aí da condução da nossa revisão de escopo é a síntese. Como a gente faz a síntese das evidências? Então, se eu tenho claramente esse universo de que eu gerei a informação, eu tenho que descrever a síntese. Eu tenho uma fase, um processo que é a extração dos dados, mas eu tenho que agrupar esses dados, essas informações, por similaridade. E aí a gente tem que fazer uma análise, um quadro síntese para trazer informação da melhor forma possível. Então, a análise de dados na revisão de escopo envolve o quê? Envolve essa visão direcionada em relação ao que você está construindo, em relação ao que você está produzindo. Então, se você pega e pensa assim, eu tenho vários estudos com tais características, eu vou montar esse grupo de características. Isso se assemelha muito a aspectos das análises qualitativas, em que a gente monta os grupos por similaridade. Então, se tem similaridade de discurso, a gente monta um, se tem outra similaridade, monta outra. É uma das técnicas da análise qualitativa. Então, eu penso que na revisão de escopo, eu consigo também trazer essa característica, essa sutileza lá da avaliação da análise qualitativa, de como eu formo esses grupos. E aí, a partir disso, eu vou ter uma informação mais assertiva, mais direcionada, mais clara, mais objetiva, dentro do universo que eu estou aqui atuando. Então, a revisão de escopo, ela é muito útil para os tomadores de decisão. E quem é que toma decisão, gente? Nós tomamos decisão o tempo todo, todos os dias. Então, se eu tomo decisão, ela é útil para mim. Eu preciso decidir desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir em alguma situação. E aí, quando a gente está lidando com a vida humana, a gente precisa tomar essa decisão baseada na ciência. Não tem outro caminho. E a vida humana que eu estou falando não é estudo só na área da saúde, não. É na área da educação, na área da agroecologia, na área da geografia, na área de humanas. Tudo aí a gente está tomando decisão relacionada com a vida. Então, se é uma relação com a vida, a gente precisa ter um embasamento da ciência para conseguir fazer isso de forma direcionada. Então, é muito interessante pensar a revisão de escopo como esse caminho prático de tomada de decisão. Para quê? Para uma prática clínica ali, talvez não seja esse o direcionamento, mas para que você consiga achar um caminho de uma revisão sistemática para você poder, de fato, tomar uma decisão fundamentada na ciência para uma prática clínica. Mas você pode ter uma revisão de escopo para tomar uma decisão em relação ao que você vai conduzir da sua pesquisa. Então, é interessante, não é perder tempo, é você conseguir fazer essa estruturação de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, você conseguir montar isso de uma forma mais prática dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia. Não desista de uma revisão, seja de escopo ou uma revisão sistemática, porque existe alguma coisa publicada sobre isso. Isso é besteira que as pessoas fazem, desistir. Por quê? Existem muitas lacunas, existem muitas técnicas analíticas que não são aplicadas em revisões sistemáticas, por exemplo, e que são importantíssimas para a gente conseguir distinguir alguns aspectos. Então, quando a gente está pensando nesse nosso processo de fazer um trabalho científico, a gente tem que justamente olhar para o ponto em que não consigo ter resposta daquilo que eu estou pensando. Então, a especificidade é um direcionamento para você. Quando eu falo para os meus alunos no curso, quando eu falo para os meus orientandos, eu sempre digo assim, seja específico. Eu quero uma pergunta assim pequenininha, eu quero uma pergunta assim específica, direcionada, bem focada, seja específico. Porque se você não é específico, você vai acabar gerando como consequência aí uma informação que não vai, de fato, agregar aquilo que você precisa. Porque você vai ficar buscando agulha no palheiro. Você vai ficar buscando um monte de informação que não tem sentido. Então, quando você é específico, você consegue ter esse tipo de resposta com esse olhar mais crítico. Quando você não é específico, você vai ter o quê? Uma visão mais ampla. E aí a visão ampla te dá abertura para você pensar em várias questões e em vários pontos.
Então, alguns detalhes importantes que a gente não pode esquecer na hora que nós estamos aí decidindo por uma revisão de escopo dentro desse universo. Eu preciso ter um segundo revisor. Por que eu preciso ter um segundo revisor? Porque eu preciso trazer transparência dentro do meu processo, dentro da minha construção científica. Se eu não sou transparente o suficiente, e eu, que sou ser humano, que tenho uma grande probabilidade de errar, não reconheço isso, fica muito mais complexo. Então, na revisão de escopo, a gente também vai trabalhar com esse processo de revisão em dupla, com processo de leitura em dupla. Então, você precisa ter um segundo revisor para conseguir, de fato, fazer esse recorte ali de uma maneira mais direta, tá? E isso acontece porque você vai avaliar a sua condição, o segundo revisor vai avaliar a dele e depois vocês vão conversar. Então, se sua intenção é essa, você não pode pular essa etapa. Ah, Ana, mas nós dois estamos aqui discutindo esse ponto. E aí, o que a gente faz? Chama o terceiro revisor para dar o voto de Minerva, o último voto dentro daquela situação da sua escolha ali da seleção dos artigos. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque existe uma probabilidade de diminuir o seu viés. Ah, eu vou escolher esse aqui porque me interessa. Entendeu? E aí, quando você tem esse equilíbrio, você consegue fazer com que isso não seja um problema. Outro ponto é a independência desses revisores. A independência ela é importante para garantir essa imparcialidade. Então, não dá para você escolher um artigo e discutir com o segundo revisor, escolher um artigo e discutir com o revisor. Por quê? Se você faz isso previamente, você já está enviesando a resposta do segundo revisor. E ele não pode ser enviesado pela sua decisão. Então, essa independência também precisa ser praticada dentro dos ciclos e você deve fazer toda a leitura para conseguir fazer isso. Esse é um problema que muitas vezes acontece. A pessoa fala, não, peraí, deixa eu bater aqui para ver se pode fazer isso daqui, e na realidade não podia. Na realidade não deveria. Então a gente precisa ter o quê? O cumprimento das etapas. Existem alguns momentos que a gente consegue ter exceções dentro desse espaço. Que é o quê? Que corresponde ao quê essas exceções? Aquele momento em que a gente pode calibrar o olhar dos revisores e aí fazer um teste para avaliar aí a concordância de resposta. Mas isso eu recomendo fortemente para quem já faz revisões sistemáticas. Quem vai fazer revisão sistemática ou revisão de escopo pela primeira vez na vida, não faça isso. Siga o rito normal de ler tudo, porque isso vai te ajudar dentro desse processo de estruturação, de organização, de aplicação de ideias, que você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais direcionada para aquele mundo, para aquela realidade que você quer. Então, por isso que é interessante lembrar desse detalhe quando está aí pensando na construção. A independência faz com que a qualidade da informação eleve justamente por causa da imparcialidade que é produzida. Outro ponto muito importante é que na extração também precisa ter independência. Não é somente na fase de seleção e leitura dos textos completos que você vai ter essa independência. Você também precisa ter na extração. Porque a gente tem uma alta probabilidade de errar e de interpretar as coisas de forma equivocada e de ainda ter que entender o que o revisor e o autor e a pessoa quis expressar. Então, quando a gente tem duas pessoas com olhares diferentes dentro desse processo, é interessante. E essa fase de extração é muito importante que você tenha uma pessoa especialista no tema, uma pessoa que entenda do tema, para poder conseguir trazer a informação ali da melhor forma possível. Quando você não tem a pessoa que detém o tema, a pessoa que conhece o tema, você fica meio que patinando, sem saber se você está extraindo o que é ou não coerente. E além disso, não pode esquecer de um ponto importante. Muitas pessoas querem fazer uma síntese do artigo, quer fazer uma síntese da informação. Não, não é isso. Você tem que pegar uma resposta direta para o objetivo da sua revisão do escopo. E esse é um problema. Você lê ali o quadro síntese, não tem nada a ver com o resultado que você quer gerar na sua revisão. Então, esse é um ponto estratégico que você precisa fazer, que você precisa colocar, que você precisa inserir dentro dessa jornada. Como que eu faço esse ajuste? Como que eu faço
essa caracterização dessa informação, desse processo e tudo que a gente está aqui querendo trabalhar de forma mais direcionada. Tá bom, gente? Então é isso. Esse é o episódio de hoje dos bastidores do artigo científico. Se você tiver alguma dúvida, algum ponto que você queira saber, me manda um direct aqui nas minhas redes sociais que eu tô te esperando, tá? Então, até a próxima. Um beijo.